Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao mini curso de ortodontia digital avançada. Eu sou Arthur Farias, sou ortodontista, planner e cadista, né, de setups ortodônticos digitais da OrtoSetup. Além disso, sou professor do Nemocasts. Eu estou aqui hoje com você, tá, para lhe ajudar, colega ortodontista, que quer avançar os seus conhecimentos na ortodontia digital, conhecendo o backstage da criação dos alinhadores. Olá, pessoal. Eu sou Antônio Franklin, sou ortodontista há 14 anos, Tá também velho, sou viu? cadista. É, já estamos, né? Estamos. Estamos velho, Então, 14 já anos. desenvolvi, né, mais de 450 setups digitais nesses últimos 3 anos. E ao longo desse mini curso, vou te ensinar, junto com o Arthur aí, meu parceiro, tudo o que você precisa saber para desenvolver habilidades em setups digitais, ganhando tempo em usar soluções que realmente funcionam, aumentando assim a sua lucratividade e você vai se tornar referência nesse mercado através do seu conhecimento. Exato, Tony. Mas antes de tudo, a gente quer agradecer imensamente a quantidade de pessoas que estão compartilhando conhecimento junto com a gente no grupo VIP de WhatsApp, tá? Alguns grupos são mais paradinhos, outros são mais agitados, tá? Mas o que importa é justamente essa troca de informações que a gente está tendo, tá? Então, assim, se você participa de um grupo, e esse grupo é um dos mais parados, o pessoal não conversa muito, chega lá e puxa a conversa, tá? Manda um elogio, manda uma sugestão, uma dúvida, para a gente poder compartilhar conhecimento juntos, beleza? É verdade, Arthur. Então, obrigado, pessoal, por esse feedback. Mas, olha, presta atenção. Se você está aqui na segunda aula e ainda não viu a aula 1, para, vai lá assistir agora mesmo a aula 1, senão você não vai entender nada. Não adianta continuar assistindo essa aula sem ter assistido a primeira. Então, procure aqui na página, logo abaixo desse vídeo, você vai encontrar, aqui abaixo desse vídeo, você vai encontrar a aula 1. E aí vai lá, assiste e depois volta para assistir essa aula que a gente está gravando agora. Verdade, Tony. Sim, verdade, meu amigo. Bem lembrado, cara. Vai assistindo as aulas direitinho, tá? Para que quando você chegue no final do evento, na aula 4, tá? Ao vivo, vai ser nesse domingo aí próximo, às 18h47, você entenda do início ao fim o que a gente vai mostrar para vocês. E por que vamos mostrar as possibilidades de tratamento realizando um setup ao vivo e a cores para vocês, meus caros. Pois é, Arthur, essa aula de domingo está imperdível. E vai ser ao vivo, né? Como você falou. E Imagina gratuita, viu? E só, gratuita também, tá? E gratuita. imagina só, nós vamos abrir aqui o software e mostrar um setup ao vivo. Isso mesmo, ao vivo. Se você nunca viu esse backstage, vai ter a oportunidade de conhecer em detalhes como se faz um setup ortodôntico digital. E se você já realiza os seus setups, né, digitais, você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo com a gente. Exatamente, vai ser a oportunidade de você entender como ministramos nossas aulas na mentoria Dominando o Nemocast 3D, que é um curso que a gente realiza ao vivo, né, online, mas ao vivo, onde ensinamos do início ao fim como qualquer ortodontista pode realizar setups no melhor software de setup do planeta. Isso, mas calma, pessoal, porque senão desse jeito, né, você vai querer adiantar os assuntos das aulas desse mini curso. Vamos com calma, né? Nós vamos voltar a falar desse assunto, sim, porque tem algumas pessoas, né, buscando a inscrição da nossa mentoria desde a turma passada, mas como alguns sabem, nós não pretendemos lotar a sala de aula, né, virtual, sala de aula online, para que a gente possa dar o suporte necessário e realmente acompanhar o colega ortodontista nessa jornada, nessa curva de aprendizado. Pois é, nesse curso onde nós entregamos esse conhecimento profundo aí, esse conhecimento adquirido por nós através de muitos cursos, de mentorias, de consultorias, né, incontáveis horas no mocho e de frente ao computador criando setups. Tá?
Já acompanhamos vários profissionais, vários colegas que têm acesso aos melhores softwares de setup no mercado, mas que não conseguiam, né, Tony, colocar o que Isso. em prática, pois esses softwares, muitos deles, né, como o Tony comentou na aula passada, carecem de manuais, e além disso são poucos intuitivos ou difíceis de usar, né, de lidar, e juntos colocamos nosso conhecimento em prática. E hoje, não só nós, mas também nossos alunos das últimas 2 turmas aí, Tony, né, eles conseguem viver uma ortodontia digital em outro nível, cara. Se preparando para o mercado tecnológico que está em grande expansão, cara, e recheado aí de grandes oportunidades, né? É verdade. Então, é isso aí, pessoal. Mas agora, nós vamos focar nos primeiros passos que levam ao assunto da aula de hoje, né? E a aula de hoje, nós vamos falar sobre as etapas cruciais para a criação de um setup ortodôntico digital, certo? Então, a primeira parte deixa eu só colocar aqui, a primeira parte da aula, né, o primeiro passo é possuir um software de planejamento digital, certo? Esse é o primeiro passo. A segunda etapa é obter os modelos digitais através de um escaneamento intraoral, ou sempre de documentação. O terceiro passo é a preparação desses modelos digitais. O quarto, né, seria a elaboração de um plano de tratamento, planejamento do seu caso. O quinto passo seria a execução do setup, né, digital, baseado no seu plano de tratamento. A sexta etapa, crucial, e uma das mais importantes, que é o estagiamento do seu setup. E aí você vai ver alguns parâmetros de taxa de movimentação, alguns protocolos. E, por fim, né, e não menos importante, o planejamento dos attachments. A gente colocou nessa ordem, porque é a ordem que eu e Arthur, nós costumamos fazer, nossos setups, é como costumamos ensinar para os nossos alunos. E a gente deixou ali os attachments por último, porque é assim que a gente faz. Mas nada impede também que você planeje antes. A gente gosta de fazer assim porque a gente, depois de entender toda a movimentação que a gente fez nos dentes e planejar como aquele dente vai movimentar, aí sim a gente planeja um attachment mais adequado para cada dente. Perfeito. Ok? Essa é uma segmentação didática. A grande maioria dos softwares trabalham desse jeito, tá? Eles capturam o modelo digital ali, fazem importação e seguem geralmente esse passo a passo, tá? Mas essa definição que o Tony colocou aí é bem interessante, porque a gente consegue um grau de eficiência maior e os nossos alunos acabam realmente aprovando, né, esse processo desse jeito aí que o Tony comentou. Tá? Então vamos seguir. Então, a primeira etapa, né, como a gente falou, para você desenvolver um setup, né, digital, a primeira delas é você possuir um software de planejamento digital. Então, existem vários no mercado, de todos os tipos. E aí eu queria, né, que Arthur desse uma palavrinha sobre cada um desses, qual a diferença, quais as Não, características. vou dar palavrinha hoje não, meu amigo. Que história é essa? Isso é assunto para a próxima aula, meu amigo. Calma, você está muito ansioso, Tony. Hoje eu Empolgação, empolgado. aqui, a gente realmente existem vários softwares no mercado. Alguns deles estão aí presentes na tela aí de vocês, tá? O preferidinho meu e de Tony é o NemoCast, tá? Que é um software espanhol. É um software com uma mais ampla gama de tecnologias, né, inseridas ali nele. Né? A gente tem uma gama de possibilidades ali para estar fazendo nossos setups, tá joia? Mas existem diversos outros no mercado. Tá? Isso aí, pronto, que o está apontando na tela é o NemoCast. Tá joia? Então, o slide. Então, a gente tem aqui os softwares que são gratuitos, existem softwares que são pay-per-use e existem os pagos, tá? Os gratuitos são aqueles que você pode fazer uso
baixa ele gratuitamente, faz uso de forma ilimitada aí dos recursos que ele possui, pode exportar os biomodelos para impressão, e um desses softwares é o Autodesk, né, da Autodesk, o Mesh Mixer da Autodesk, que eu costumo denominar ele como se fosse o canivete suíço, né, dos softwares de edição de malha 3D. Tá? Existem aqueles outros softwares que são os pay-per-use, como o Artform, o Blue Sky. Tá? Eu gosto muito do Artform. Para mim, talvez seja o software, o pay-per-use que a gente tem com melhores recursos e mais intuitivo. Tá? E existem os pagos. Dentre os pagos, sem dúvida, sem sombra de dúvida alguma, o Nemocast ele é o melhor. E a gente vai entrar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre esses programas, né, de setup na próxima aula, tá, Tony? Isso. Vamos ver então, as etapas aí de criação aí de manejo dos modelos para a gente poder estar inserindo aí no nosso software que a gente vem a usar, tá bom? Mas diga aí, Tony. Então, se fosse para dar um conselho para você que está começando agora nesse mundo, né, digital, de querer fazer seus próprios setups, eu iniciaria por um programa, né, que você possa adquirir ele de forma gratuita, que é o Artform, por exemplo. Você baixa ele na internet gratuitamente, você não precisa pagar. Ao contrário do Nemocast, para você utilizar, você tem que pagar, né? E aí, você se familiarizando com esse mundo digital, começando a fazer uns casos e aumentando seu volume no consultório, aí sim investiria num software mais caro para você evoluir, né? Porque os pagos, principalmente o Nemocast, ele tem ele dá várias possibilidades para você. É um software bem completo. Você pode interagir com outras plataformas do próprio Nemo Studio, né? Nemocast é um produto do Nemo Studio que ele pode se integrar com outros produtos da própria Nemo e fazer um pacote completo. Então, Exato. assim, esse era o conselho. O Artform, ele não é totalmente gratuito, porque quando você faz um caso, você tem que pagar pela exportação do caso que você fez. Mas para você obter ele e manipular os seus primeiros casos para ver como é de graça. Não é isso, Arthur? Exatamente, exatamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, a segunda etapa, a primeira é ter o software, a segunda é obter os modelos digitais. Né? E a obtenção do modelo digital, essa imagem que a gente está vendo aqui, ela é conseguida através de um escaneamento intraoral. Né? Essa é uma imagem, sou eu fazendo um escaneamento no consultório e obtendo os modelos digitais do paciente. É isso aí, Arthur? Isso. Então, você pode utilizar aí diversos scanners que estão no mercado. Você não precisa adquirir um scanner para isso, pode fazer uso de serviços terceirizados, tá? Então, se o paciente vai fazer já os exames iniciais ali no centro de radiologia, você já pede ali, em vez de modelo de gesso, pelo amor de Deus, peça um escaneamento, né? Um modelo 3D. O começo é um pouquinho difícil, né, Tony? Você se acostumar com esses novos parâmetros tecnológicos ali, você usar um modelo 3D em vez de estar com o modelo de gesso na mão ali, né? Mas com o tempo você vai se habituando. Tá? É uma questão só de hábito, tá? De costume. Tá? Porque as possibilidades de mensurações, de visualizações, as possibilidades que você tem no uso de um modelo 3D são muito maiores do que aquelas que você tem usando modelos de gesso, ok? É tudo uma fase de adaptação, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar com os modelos digitais, antes eu só fazia com gesso também, eu costumava pegar os modelos, fazer o arco lá, né? De contornando o ideal para você tratar o caso, fazer o diagnóstico. Só que com o modelo de gesso, se você não imprimir, você não tem ele na mão. Então, você demora um pouco a se adaptar com essa nova realidade, mas também depois que você começa, você não quer largar mais. Verdade. Até assim, um conselho para aqueles que estão começando e gostam de ter um modelo em mãos, pô, você pede um modelo 3D e pede para imprimir aquele modelo.
Não é isso, Tony? Você pode ter o modelo digital ali no computador, o 3D, e o modelo impresso em mãos e se acostumando devagarinho com aquilo, certo? Mas é importante Exato. mudar. Então, próximo paciente de vocês, nada de pedir modelo de gesso. Já peçam o modelo digital. Então, como é que eu faço? Como eu tenho acesso ao scanner, né? Eu tenho um scanner, eu escaneio o paciente, que é o modelo digital, e eu solicito toda a minha documentação, toda ela é digital, não tem mais aquela pasta física. Então, eu recebo tudo arquivo digital, da panorâmica, cefalometria e das fotos. Quando eu não faço, às vezes eu mesmo faço as fotos no consultório, mas tudo digital, né? Para largar o fixo, a física, a documentação física. Se Exato. você não tem scanner, como você, Arthur, falou, você pode solicitar também, junto da sua prescrição, os modelos digitais. Não precisa ter um scanner para ter um modelo digital, né? Exato. Na verdade, vocês vão ver no final das aulas, a gente vai conversando muito sobre isso, mas para você ser um ortodontista digital, digamos assim, você não precisa ter scanner, você não precisa ter um software mega caro, agora de início, você não precisa ter digamos, uma impressora 3D, né, Tony? Do começo. Isso. Está começando, começa devagar, né? Começa os seus primeiros casos devagarinho ali, você vai evoluindo, vai ver que está crescendo, vai ver que aquilo ali empodera você, tá? Para você estar conquistando pacientes, tá aumentando a lucratividade ali no seu consultório. Então você vai vendo que com o tempo você vai sentir a necessidade, aí sim, de adquirir um bom software, de adquirir uma boa impressora, de partir talvez para um scanner, tá? Mas não vão, pelo amor de Deus, torrar dinheiro em scanner agora não, quem está começando, tá bom? Eu comecei o digital, eu não tinha software, não tinha scanner. Só o fato de você fazer uma apresentação, feito essa que a gente está fazendo aqui para vocês, no PowerPoint para o paciente, você já entrou no mundo digital, já vai encantar mais seu paciente do que ficar mostrando através da pasta lá, mostrando a pasta para o paciente. Então, você pedindo a sua documentação toda digital, você tem condições de fazer uma belíssima apresentação de PowerPoint para mostrar para o seu paciente, ampliar foto, mostrar em detalhes todos os seus achados. Isso já vai encantar seu paciente. E aí você vai, como a Arthur falou, evoluindo, vai adquirindo um software, depois um scanner, e aí o céu é o limite. Verdade, cara. E além disso, você acaba ganhando um bom espaço na sua clínica, né? Que você vai se desfazer daquele ambiente de você modelos, né, de gesso ali, cara. Você vai abrir um cafezinho ali para o paciente, vai abrir uma salazinha bacana, então vai deixar de pagar o aluguel daquela sala que você guardava seus exames, os exames dos seus pacientes, né? Então, assim, é partir, virar a chave mesmo para o digital, tá? Quem não virar agora vai estar ficando para trás. Beleza? Vamos para o terceiro passo. Vamos lá. A próxima etapa seria, depois que você obtém, né, os modelos digitais, seja ele por escaneamento seu ou de uma clínica, vamos partir para a preparação desses modelos digitais. Quando a gente recebe um modelo, a gente tem que preparar eles para poder fazer um setup ortodôntico digital. Não é isso, Arthur? Aí você recebe um modelo digital assim de cabeça para baixo, Tony. O bicho de ponta cabeça. E aí? O que fazer, né? O que tem que fazer é o quê, cara? É tratar assim desse jeito? Você vai tratar de cabeça para baixo? O paciente no computador? Só se a gente virar o paciente de ponta cabeça também, quando a gente for tratar, né? Ou então virar aqui o computador aqui assim, ó, aí dá para tratar, né? Cabeça para baixo, né? E como é que a gente faz? Primeira etapa. Vamos lá. Primeira etapa, pessoal, a gente vai fazer a orientação desses modelos, né? Quando a gente insere os modelos digitais em um software, que seja qualquer, a gente tem que orientar o software. A gente tem que dizer para o software o que é anterior, o que é esquerdo, o que é direito. Tem que posicionar esses modelos de forma que eles fiquem bem próximos à realidade clínica, né? O que você tem na clínica. Tem que representar bem
o posicionamento geográfico desses modelos no software do que realmente apresenta o paciente. É isso aí, Arthur? Isso, geralmente os softwares eles possuem essas perspectivas aí que vocês estão vendo na tela, né? Alguns apresentam essas 4 telinhas, você pode orientar aí, por exemplo, lado direito. Tá vendo que tem um R ali, tem um L no cantinho, no corner inferior, né, esquerdo aí dessas perspectivas. Então você tem como orientar o R é de direito, né, right. Então você vai jogar um modelo ali, o lado direito do modelo. Onde tem um Lzinho, left, né, o lado esquerdo do modelo. Então você vai primeiro observar se depois do processo de escaneamento aquele teu modelo está bem orientado, tá ok? Na parte de baixo, na parte inferior da tela, você vê ali em norma anterior, norma inferior, né, de baixo para cima, e do lado direito em norma frontal, né, você vê no modelo de frente. Então, a depender da análise que você tenha feito clínica do teu paciente para poder verificar a linha média, posição vertical dos dentes, dos caninos, por exemplo, vai pegar uma avaliação de Arnett, onde ele avalia a questão da altura dos caninos. Você tem como verificar, né, a depender do teu paciente ali, clinicamente, passar isso para os modelos virtualmente. O canino direito está mais alto que o esquerdo em tantos milímetros. E você ajustar isso aí, você orientar os modelos para que o software comece a trabalhar com eles bem orientados, de acordo com como acontece no real, tá certo? E Tony vai mostrar para vocês depois, isso também pode ser feito com fotos, né, Tony, bidimensionais, Isso. dimensionais, como até a gente mostrou também na aula passada, certo? Não, entendeu? Então, Então, assim, geralmente, a maioria dos softwares tem essa aparência. Vai ter essa tela inicial para você orientar os modelos que você vai trabalhar. porque mesmo quando a gente faz escaneamento do paciente, e na hora da gente exportar esses modelos, a gente coloca lá a opção exportar orientados em oclusão, mas nem sempre eles chegam na posição real que é a boca do paciente. Então a gente tem que manipular, como o Arthur falou, para a gente poder ter um setup mais fidedigno, mais real. Ok? Exatamente. Perfeito. Então, o próximo passo, né, depois que a gente orienta os modelos, a gente vai continuar a nossa preparação. E o próximo passo é o que a gente chama de recorte dos modelos, né? É onde a gente vai fazer a limpeza dos modelos, delimitando algumas áreas, né, como a gente pode ver aqui, para serem eliminadas. Normalmente, essas áreas que ficam mais próximas às extremidades livres aqui, né? A gente recebe um modelo, ó, quando a gente faz escaneamento, a gente recebe, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a gente recebe ele oco, né? Ele não, é como se fosse uma casquinha só, uma casca de ovo, assim, né? Uma capinha, e aí nessas bordas são muito irregulares, e se a gente não fizer uma limpeza prévia, pode acontecer um erro de leitura no software. Então, a gente tem que fazer essa delimitação e recortar essas arestas que podem causar problemas, como a gente tinha mostrou, né, na aula 1. Exatamente. Então, assim, é importante também, nesse circuito aí de preparação dos modelos, você estarem solicitando ao centro de radiologia que lhe mandem os modelos originais, tá? Então, os centros, eles geralmente, quando você não diz nada, eles te mandam um modelo já preparado com base, tá? Mas para aqueles que vão trabalhar com softwares de manipulação, né, como de simulação, são setups, é importante que o arquivo seja o original, porque toda vida que você trabalha, que o centro de radiologia trabalha esses modelos e comprime, te envia, isso pode acontecer distorções na malha STL, tá? Que é essa malha de triângulos na qual são constituídos os modelos digitais, como a gente viu na aula passada, tá? Então é importante, quando esse modelo vier para você trabalhar como setup, que ele venha sem base, ele venha cru, ele venha original. Aí, vindo original, aí vai fazer isso que o Tony comentou. Você vai tirar essas rebabas,
essas arestas que ficam geralmente no contorno externo aí do modelo. Para isso, vai recortar essas arestas, recortar essas pontas, essas sobras que ficam aí e limpar o modelo, para aí sim partir para a próxima etapa, que é o quê, Tony? A próxima etapa? Na etapa, a gente vai fazer as bases do modelo. A gente vai preencher, né, a parte oca do modelo, a gente vai construir uma base, né? Isso. Normalmente, a gente usa uma base em forma de ferradura mesmo, não usa aquelas bases isocaladas para poder dar uma maior fluidez no programa. Isso. E Então, aí, fala. então aí, se você quiser fazer uma base padrão, você mostrar, deixa eu mostrar, né, Tony, aqui é o padrão IBIO. Não, não tem a imagem não, Mas infelizmente na eu não próxima aula a gente vai mostrar para vocês, na próxima pode aula. mostrar. Se vocês quiserem, vocês quiserem manipular uma base, veja a base em forma de ferradura, né? Colocar uma base tipo EBO, uma base isocalada, vocês podem fazer isso também, tá? Nos softwares. Mas geralmente, quando a gente vai trabalhar com alinhadores, as bases são essas aí que o Tony está mostrando, tá? Em forma de ferradura. Ok. Vocês estão percebendo assim que o processo do modelo digital, o modelo gesso é muito parecido. Quando a gente faz uma moldagem, a gente também tem que fazer a limpeza do modelo de gesso, né? Tirar as bolhas, tirar as falhas, tanto as bolhas positivas, negativas, Fazer a cale- calefação, né? Isso aí. calefação. Isso. Calefação. É que faz tanto tempo que eu não Para faço, ter cara, que eu nem sei mais o que é isso. é, para ter um modelo limpo, né? Então, o modelo digital é a mesma coisa. Tá vendo como esse modelo está bem mais limpo, mais clean, né? Que a gente chama do que o original que a gente recebeu, cheio de rebarba, cheio de pontas. Então, a gente dá uma limpada no modelo, deixa o modelo mais apresentável, mais limpo. E aí, colocando essa base, a gente parte para o próximo passo da preparação dos modelos, que é a segmentação. Arthur, o que é a segmentação de um modelo digital? Explica aí Certo. para o Certo. pessoal. Ao orientar o modelo e depois preparar a base, você ainda tem um modelo único ali. É uma construção sólida e toda fusionada ali de dente, com gengiva, né? Com raiz. Então, você não tem como separar aquilo. Então, esse momento da preparação de segmentação é onde você vai mostrar ao software o que é dente e o que é gengiva. Você vai dizer ao software, olha, o longo eixo desse dente é esse dente aqui é o dente 11, esse é o dente 12, é o 13, é o 22. Você vai apresentar os dentes ao software e vai apresentar ao dente o que é a gengiva, tá? Quais são os pontos de papila, etc. Então, a partir daí, o software ele vai fazer esse reconhecimento, né, geométrico aí e vai recortar esse modelo. A partir desse recorte, você vai ter ali os dentes separados da gengiva. Você vai ter os dentes com as raízes separadas da gengiva, do osso. E a partir daí você vai poder começar a manipular o seu setup. Exatamente. Aqui, pessoal, os dentes estão, entre aspas, anquilosados. Aqui você não consegue É verdade, é isso aí. fazer nada com esses dentes. Então, Mexe nada. a gente tem que dizer ao software, né, dizer, agora você pode movimentar os dentes. Então, é esse processo de segmentação. A gente separa o dente da gengiva, ele fica assim colorido, né? Isso. Dentinho, branquinho, a gengiva. E aqui eles são malhas diferentes e aí você pode movimentar esses dentes. Exato. E É, tem, a depender do software, essa gengiva ela pode se apresentar com a coloração diferente, roxa, azulada, os dentes com alguma textura, tá bom? E tem softwares que você consegue mudar isso aí, a cor, tá? Para poder até apresentar para o paciente uma coisa mais bacana. Mas tem softwares que você não consegue manipular isso. Tá? E nesse que o Tony está apresentando aí, que ele usou o NemoCast, tá? Da Nemotec, ele consegue fazer essa texturização, tá? E usar diversas cores aí que você quiser na sua malha de dentes ou na malha gengival, beleza? E aí, Tom? exato. E além disso, o Nemo, né, que é
A gente está falando do Nemo, pessoal, porque é o programa que a gente usa, certo? A gente não tem nenhum interesse em conflito, a gente não ganha nada com a Nemo, a gente não tem relação nenhuma com a Nemo. A gente está falando dele porque é o que a gente usa. Se a gente usasse outro programa, a gente ia falar de outro programa. Okay? Exato. Então, assim, esse programa ele dá a possibilidade de a gente fazer a segmentação das coroas nos arquivos STL, que a gente vem falando aqui ao longo dessas aulas. E aí fica, ó, aqui, ó, como o Arthur falou, a gente tem a possibilidade até de mudar a cor da gengiva. Aqui, nesse caso, eu fiz uma transparência, né? Deixei a gengiva um pouco transparente, para a gente poder ver, ó, que, como é feita a segmentação das coroas, né? No modo STL, a gente vê a coroa aqui e vê a malha gengival. Se a gente vier aqui mais posterior, a gente pode ver, ó, a coroa aqui, a parte lingual da coroa desse dente, palatina, né? E a gengiva. Então, você vê que só tem a coroa, né? Como se fosse uma coroa mesmo de prótese, né? Aquela capinha do dente, a coroa, ela é oca por dentro, mas aqui ela está separada da malha, da gengiva, e aqui você consegue manipular os dentes. E se você tiver um arquivo DICOM, né, obtido através de uma tomografia computadorizada, você pode unir o seu modelo STL à malha do DICOM, você fazer essa fusão, né, esse alinhamento, vamos dizer assim, do modelo com a imagem tomográfica. E aí você tem a possibilidade de segmentar, além das coroas, você segmentar as raízes do dente. Então, a gente vê aqui nesse exemplo, além da coroa, a gente conseguiu, vamos dizer assim, segmentar a raiz e ter aqui um padrão ouro, que eu chamo dos setups ortodônticos digitais, né? Aqui você está realmente com todo o controle, movimento radicular, você pode sobrepor essa imagem à imagem tomográfica e ver como é que a raiz está movimentando no osso. Então, aqui é o padrão, né? É o guiado mais fiel nos setups ortodônticos digitais. É isso aí, né? Então, você consegue um controle maior durante o seu setup, né? Como o Tony bem comentou, um controle maior de como é que está a posição daquela raiz, como é que está o paralelismo, se as chances de reabsorção são maiores ou menores, de identificar um dente incluso ali, e como é que vai ser a movimentação desse dente e dos dentes adjacentes. Você tem como observar fenestrações ósseas, né? Como é que você deve movimentar os dentes em parâmetros anatômicos ali limítrofes, tá? Então é bem interessante essas possibilidades que esses softwares oferecem. Como o Tony comentou, a gente trabalha com Nemo, que é um software pago, mas existem softwares gratuitos que também possuem essas possibilidades, tá joia? Então é interessante, né, a gente saber disso. Não é em todo caso que a gente vai estar fazendo uso dessas ferramentas, mas é muito bacana saber da existência delas e que nas possibilidades que houver necessidade, a gente está fazendo uso, né, desses tipos de ferramentas. Só lembrando que o setup digital, né, ele não é só feito para fins de alinhadores, ele é feito também a fim de diagnóstico. Então, se você tem a possibilidade de jogar no software, você segmentar as raízes, porque aqui é uma imagem, mas no software você pode manipular essa imagem tridimensionalmente, então você pode, por exemplo, planejar uma área melhor para você colocar um mini implante intraradicular, porque você vai ver ali onde é que tem um maior espaço entre as raízes. Tudo bem, tem a radiografia, as panoramas, mas, por exemplo, uma panorâmica não dá uma noção muito real. E aqui não, aqui você vai ter uma posição tridimensional que também ajuda nesse tipo de planejamento. Então, são inúmeras possibilidades. Exato, é isso aí. Próximo passo. A quarta etapa, pessoal, para um diagnóstico ortodôntico, um setup digital ortodôntico,
é a elaboração de um plano de tratamento. Então, você vai reunir ali todas as informações que você obteve através de sua documentação digital. Então, você pode fazer uma análise cefalométrica digital, e para isso também existem softwares gratuitos para isso. A depender do software que você usa, você pode fazer uma análise de Bolton, análise de modelos, ver as discrepâncias, as dificuldades que você vai enfrentar naquele caso, e aí, a partir daí, você, unindo essas informações, uma avaliação clínica que você fez, né? É muito importante também a sua avaliação clínica, né? O exame clínico que você fez no paciente, você vai elaborar um plano de tratamento para aquele caso. Exato. Então, assim, esses softwares de setup, como o Tony bem disse, podem ser usados para terapêutica fixa. Tá? Você vai usar ali seus biomodelos, você vai trabalhar aqueles seus biomodelos, preparar, tá? Deixar eles em ponto aí de bala para poder estar fazendo setup. Você vai pegar os outros exames complementares solicitados, você pode também jogar em softwares específicos para isso, né, para avaliar, por exemplo, uma cefalométrica, avaliar uma panorâmica, uma tomografia, e a partir daí redigir seu planejamento, tá? Então você vai elaborar a quarta, como o Tony colocou aí, a quarta etapa, tá? Para você poder chegar a começar, né, a trabalhar o seu setup, tá? Elaborar um plano de ação, um plano de tratamento. Exato. Aí, E o quinto... próxima etapa aí, que é a execução real aí do setup digital, baseado justamente na etapa 4, o seu plano de tratamento. Exato. Então, a gente, depois que reunir todas as informações, a gente vai agora reproduzir no computador aquele plano de tratamento que a gente idealizou. Aquele ou Então, aqueles, né, Tony? aqueles também. Aquele Exatamente, principalmente ou aqueles aqueles. casos limites, que Exato. você está na dúvida se extrai, se não extrai. Mas você pode fazer 2 setups, um com extração, outro sem extração, e ver o que vai ser melhor para a face do seu paciente, né? E a gente também trata a face, né? Não podemos esquecer da face do nosso paciente. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma situação inicial, a gente fez o nosso planejamento, movimenta os dentes, na posição que a gente quer, até chegar no resultado que a gente planejou, no resultado final. Que seria o nosso setup digital. Então, tem um colega meu aqui que gosta sempre de usar uma frase, né, de McNamara, que é Romero, que nesse mundo digital, né, de setup digitais, a gente pode visualizar como a gente vai terminar o tratamento, né? Então, comece visualizando como você vai terminar, que aí, para você chegar nesse caminho, é mais fácil, né? Vamos dizer assim, você vai ter mais facilidade para atingir o seu objetivo, né? Você não consegue atingir algo que você não está vendo, né? Exato. Então isso já arma a gente de possibilidades terapêuticas, né? Quando você enxerga como você vai terminar, você tem todo o percurso para chegar ali, né? E você tem como conhecer as dificuldades ali que você vai estar enfrentando nesse caminhar e já ir bolando estratégias, né? Com o planejamento do setup, tá certo? Então os softwares de setup geralmente têm essa arquitetura também aí de perspectivas, tá? Onde você pode trabalhar aí nas diversas perspectivas a posição dos dentes, usando essas setinhas aí, esses handles, tá? Que estão presentes na grande maioria dos programas de setup. Então, a gente tinha falado no início, né, sobre orientação de modelos, e alguns softwares, eles permitem que a gente oriente os modelos baseado na foto do paciente. Então, em vez de a gente fazer aquela orientação manual, imaginando mais ou menos a posição, a gente pode unir aquele arquivo STL inicial à foto do paciente. Então, a gente vai ter aqui, ó, a posição real.
do modelo, né, casada, né, sobreposta com os dentes do paciente. E através da adição, que é feita no software, você pode eliminar os dentes reais e ficar só com os dentes virtuais. E a partir daí a gente pode fazer o setup, que é uma ortodontia, vamos dizer assim, guiada pelo sorriso do paciente. A gente já vai manipulando os dentes e vendo como é que vai ficando no sorriso do paciente. Então, inicialmente, a gente sai dessa situação, manipula os dentes, e à medida que a gente vai manipulando, a gente já vai vendo na foto como vai ficando, até a gente chegar a um resultado final. Isso, para mim, é fantástico. E Isso encanta. é incrível, meu amigo, né? E é Realmente você ia dizer agora. uma ferramenta de comunicação muito potente entre você e o seu paciente. Ele está vendo ali, na hora real, você pode fazer isso na frente do seu paciente, ele vai vendo as modificações que estão acontecendo ali na hora e já vai se encantando e só fica esperando você terminar para dizer quando é que a gente vai começar. Não é, É, Eduardo? é desse jeito mesmo, meu querido, é desse jeito. E como o Tony comentou, a gente pode trabalhar esses diversos tecidos em sua opacidade, a gente pode aumentar a opacidade, você tem ali a possibilidade de enxergar não só a face do paciente, mas a face com os dentes. Aí move o dente, aí você vê como é que vai ficar na face. Você tem como fazer a transparência da face, mostrar o esqueleto por baixo e ver como é que vai ser a alteração esquelética junto com o morphing facial. Né? Você tem como ver como é que uma estimativa de como o paciente vai ficar após uma terapêutica ortocirúrgica, por exemplo. Tá? Então, isso é encantador, isso é formidável, isso é uma coisa que impacta positivamente para o paciente, impacta no nosso dia a dia com colegas também, isso chama a atenção dos colegas, isso mostra o quanto você está à frente aí, né, da tua especialidade, atualizado. Então, isso realmente é muito bacana. E tem muita gente que está deixando esse trem passar, esse trem correr, e depois, amigo, para pegar o barco andando já é mais complicado, né? Então é importante que vocês já se insiram nesse mercado tecnológico, tá? Que abraça a nossa querida ortodontia, né, atualmente. Exatamente. Aqui eu mostrei só o sorriso da paciente, porque eu não quis expor, né, a foto do paciente, mas é um recorte, mas você vê a foto completa do paciente, você vê o rosto inteiro. Em algumas perspectivas, você pode até fazer o morphing, né? Você movimenta o dente numa visão de perfil e vê a repercussão que está acontecendo nos tecidos moles do paciente. Enfim, é outro nível de diagnóstico e de planejamento do seu paciente. Perfeito. A próxima etapa seria o estagiamento dos movimentos. Arthur, muita gente me pergunta, o que é estagiamento? O que é isso? O Então, pessoal vem vamos lá. perguntando, então vem pedindo para a gente falar muito desse assunto, né, Tony? Talvez seja Exato. o assunto ligado à terapêutica digital aí para alinhadores, tá? Então, esse Exatamente. momento, senhores, nada mais é do que a movimentação, passo a passo da movimentação dentária, a biomecânica dentária sendo empregada ali no seu setup. Você vai literalmente estagiar cada movimento de cada unidade dentária. Você tem ali, por exemplo, onde está mostrando ali na tela à esquerda, a famosa timeline, tá? Ou seja, é uma linha do tempo, onde cada linha dessa aí, né, horizontal, cada fila dessa, cada fileira dessa corresponde a uma unidade dentária, e dentro de cada unidade dentária, você tem os mais variados movimentos que podem acontecer dentro daquele tempo de tratamento, tá? Então, estagiar é você vai pegar esses movimentos e colocar nos tempos apropriados que eles realmente devem acontecer, usando, né, unindo movimentos sinérgicos, né, evitando movimentos que se contraponham, que são movimentos antagônicos, né, Tony? Diga aí, amigo. Quero fazer uma pergunta.
Arthur, obviamente eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Esse estagiamento, ele é feito automaticamente pelo programa? Ainda não, tá? Então ele é o cérebro, não é nem o cérebro, porque ele não pensa. Quem vai pensar somos nós que estamos aqui na cadeira, né? Mas Isso. ele é o quebra-cabeça do setup ortodôntico, né? Tony, esse meu grande amigo aí, costuma dizer que ele é o cubo mágico, né, Tony? Exatamente. Do setup ortodôntico, né? Ele costuma brincar com esse setup, com essa timeline aí, com essa fase de estagiamento. E quando ele termina, ele diz: Arthur, zerei o jogo, né? Exato. Ou seja, quando você consegue obter um estagiamento bacana, um processo biomecânico legal nessa fase, então você consegue uma maior eficiência na parte clínica ali. Você consegue realmente dar vida ao seu setup. Não é isso, Tony? Exato. Não adianta você só pegar lá a fase anterior e colocar os dentes todos organizados na oclusão ideal, classe 1, de Andrews, seja lá de Engel, qualquer uma. Isso não basta, né? Para um tratamento com alinhadores, que é o que a gente está falando aqui, que é o estadiamento. Você tem que saber a hora exata de, de qual dente vai movimentar e que movimento aquele dente tem que fazer. Por isso que tem que a gente encaixar cada pecinha dessa aqui no seu determinado tempo e na velocidade ideal. Ainda tem isso. Então, a gente pode ver aqui na imagem, que é um tratamento para correção de classe 2, vamos dizer assim, e que primeiro a gente está vendo os segundos molares se distanciando dos primeiros, depois que esse para, o primeiro vem. Então, tudo isso é programado por a gente. Então, a gente tem que saber como fazer esse estagiamento. Não adianta fazer de qualquer forma, querer colocar todos os dentes vindo de uma vez só para trás, que isso não vai acontecer. Vai acontecer no programa, mas na realidade, na clínica, isso não vai ser previsível, isso não vai ser reproduzível. Então, a gente tem vários protocolos de tratamento, vários protocolos de estagiamento. Aqui é um, porque é um tipo de caso. Aqui já é outro protocolo totalmente diferente, porque já é outro caso, já é outra maloclusão. Então, assim, o estagiamento é o que a gente vai se dedicar mais tempo, é onde a gente vai perder mais tempo durante a confecção do nosso setup, porque a gente tem que fazer que os dentes se movimentem de uma forma lógica e que um não bata, não passa por dentro do outro. Imagina se eu começasse a movimentar primeiro esse dente 21 antes de movimentar o dente 11. Ele ia entrar aqui, passar por dentro do 11, e isso a gente sabe que não vai acontecer na boca. Então, se eu não programar, se eu não fizer uma programação no software, através disso aí, que a gente chama de estagiamento, o seu setup não vai funcionar. Aí você vai botar a culpa que é o alinhador que não funciona, que isso não presta, que aí vai inventar um monte de desculpas, mas que na realidade é porque você precisa de um preparo, um conhecimento para fazer com que todo esse conjunto se movimente de forma harmoniosa. Tony, mas eu não preciso saber disso, não, cara. Tem o técnico lá da empresa internacional que eu pago que faz tudo para mim, né? E aí? Pois é, você realmente não precisa saber, você realmente não precisa saber fazer. Mas é importante você saber como é que funciona esse backstage, é o que a gente está querendo passar para você. A gente tem que saber como é que funciona um setup ortodôntico, esse backstage, essas etapas, para você desenvolver uma análise crítica. Mesmo que quando você mande alguém fazer com você, que você receber de volta, é você que vai ter que avaliar se aquilo vai funcionar. Porque o paciente é seu, a responsabilidade é sua. Você não pode confiar um tratamento para um terceiro, outra pessoa, porque essa pessoa não vai responder por uma falha sua. Então, o responsável pelo planejamento é você. Então, você tem que saber como funciona para poder saber pedir as correções necessárias. Se você achar que está errado, você solicitar lá na sua prescrição, olha, eu não quero que faça assim, faça assado, para poder funcionar. Senão, se não funcionar, a culpa não vai ser da empresa ou de quem fez o setup. Então, Exato. é importante a gente conhecer. Para isso exige conhecimento. Você só adquire conhecimento, amigos, estudando.
né? Realmente se atualizando, se aprimorando ali, se aperfeiçoando. Tá joia? Fazendo cursos. Exatamente. Então, assim, é muito importante. Essa, como o Tony disse, talvez a fase mais importante da confecção de um setup é o processo de estagiamento. Leva em consideração não só as mecânicas intrínsecas ali, a movimentação dos dentes, mas todo âmbito externo que você vai fazer uso também. Pode ser que você use um mini implante para lhe ajudar, uma mini placa, que o paciente vai ser submetido a cirurgia ortognática. Então, tudo isso tem que ser programado nessa linha do tempo. Né? Tudo isso tem que ser estagiado, tá certo? Então, é importantíssimo isso, não devemos deixar isso nas mãos de terceiros, tá? Então, a gente tem que explorar, tem que detalhar essa timeline o máximo possível para que os movimentos aconteçam da forma que a gente quer, né? Exatamente. Então, continuando falando aqui um pouco de estagiamento, a gente tem que lembrar que além da gente dizer, ó, eu quero que esse dente, nessa fase, ele faça uma rotação, aí depois ele faça uma extrusão, e depois ele pare de movimentar enquanto o outro está movimentando. Além da gente definir cada etapa, onde tudo vai acontecer dentro dessa timeline aqui, desses quadradinhos, cada quadradinho desse representa um estágio, né? Representa um alinhador, no seu caso, no caso desse programa que a gente usa. Você ainda tem que definir a taxa de movimentação de cada movimento desse. Então, nesse exemplo aqui que a gente vê, no lado direito, a gente vê vários movimentos acontecendo, né? Isso aqui é em um dente só. Então, aqui você determina, ó, eu quero que esse dente faça uma rotação, durante essa rotação, de 0,64 graus por tempo, né? Por alinhador, tipo, torque. Então, cada movimento desse, seja os angulares, seja os translacionais, né? Que é rotação, angulação, tipo, inclinação, torque. Angulação, tipo, eu boto angulação barra tipo, porque é a mesma coisa, né? Inclinação barra torque. Mesialização, distalização. Cada um tem uma taxa ideal de movimentação. E você precisa definir isso também durante o seu estagiamento. E é muito bacana, assim, que alguns softwares só apresentam esse tipo é, de, 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 de apresentar todos esses movimentos. São poucos softwares que apresentam isso, tá? Então, eu fico chateado com aqueles softwares que não apresentam isso. Então, tem empresas que mandam para a gente essas movimentações, mas que não detalham esses movimentos. Então, isso às vezes limita a gente em observar o que está acontecendo naquele momento. Então, se você for procurar um software, tenta procurar um, né, for adquirir um que te apresente, que mostre para você de uma forma bem detalhada todos esses movimentos, tá certo? Que Importante. você possa fazer uma individualização do seu caso, assim, uma personalização mesmo. Você dizer exatamente o que é que você quer que aconteça durante as etapas. Então, por exemplo, aqui está acontecendo um movimento, né? Só para explicar. Primeiro de torque, no mesmo dente aqui. Primeiro, vamos dizer, um torque vestibular, aí depois o dente está intruindo e depois está lingualizando. Se eu colocar esses movimentos para acontecer todos de uma vez só, não vai acontecer. Então, tem software que não dá essas possibilidades. O Nemo é um que permite que a gente faça esse tipo de estagiamento, esse tipo de destrinchamento dos movimentos. Exato. Tem até algumas empresas que fazem isso, que destrincham, mas o cliente, né, nós dentistas, não temos como saber como é que está essa movimentação tão detalhada, o que é que está acontecendo primeiro, a gente vai mais no visual ali, tá certo? Por exemplo, eu gosto muito de uma empresa internacional que é a Invisalign, eu gosto muito dela, tá? Mas ela não detalha esses movimentos, às vezes me deixa muito chateado, caramba, eu quero ver o que está acontecendo aqui, daqui para cá na timeline, nesse dente, eu não consigo esmiuçar como é que está essa taxa de movimentação, como é que está, quais são os movimentos que estão naquela etapa ali, quando é que ele começa, quando é que ele termina, se ele está vindo misturado com o outro. Então, isso às vezes limita a nossa, como o Tony disse, né, a gente A nossa liberdade, né, de criação, de exatamente, individualização. exato.
É isso mesmo. Vamos. E o sétimo passo, Tony, e último? Esse aí eu vou deixar você começar. Começa aí falando. Isso aí são os attachments. Então, os attachments são pontos de resina que são aplicados nos dentes, tá certo? Para que o movimento ajude o movimento que a gente quer no alinhador a acontecer de uma forma mais previsível, tá certo? Então, os attachments, eles são pontos de ancoragem. O alinhador, o plástico, ele não consegue puxar o dente, ele só empurra, tá? Então, quem já trabalha com alinhadores conhece essa biomecânica do alinhador. O alinhador trabalha empurrando, né? Diferente do aparelho fixo que trabalha puxando, né? É isso, Tony? Então, o attachment vai fornecer um ponto de ancoragem para a gente poder trabalhar determinados tipos de movimento com mais facilidade, tá certo? Vai tornar mais eficiente o que a gente quer, tá? Os attachments, eles também têm que ter um planejamento, né? A depender do tipo de movimento de cada dente. E os movimentos que a gente mostrou ali anteriormente, né? No slide anterior, vou mostrar aqui de novo para vocês. Isso aqui, no mundo dos alinhadores, existe uma hierarquia desses movimentos, né? Existe uma hierarquia desses movimentos. Existem movimentos mais fáceis de fazer, existem movimentos mais difíceis de serem feitos com os alinhadores. Então, na hora da gente planejar um attachment, um dente que está tendo várias movimentações, a gente tem que planejar aquele attachment que vai contemplar, normalmente vai contemplar o movimento mais difícil que está acontecendo naquele dente. Exemplo, o dente está girando pouco, mas está extruindo muito. O que é mais difícil? É a extrusão. Você pode planejar um attachment que vai contemplar mais a extrusão do que a rotação. E você tem que destrinchar esses movimentos. Então, primeiro você corrige o giro, depois que o dente estiver na posição de correção daquele giro, você faz a extrusão. Então, tudo isso tem que ser planejado, pensado. Não, a gente não pode sair colocando de forma aleatória os attachments nos dentes. Exato. Como vocês podem ver aí na figura que o Tony está mostrando, existem vários designers, vários tamanhos, né, de attachments. Então, cada um vai oferecer uma possibilidade melhor para determinados movimentos que você quer. Se você tem uma hierarquia de movimentos, você vai colocar aquele attachment que melhor, que vai facilitar aquele movimento que é mais desejado naquele momento, ou que é mais difícil naquele momento, tá? E os attachments, eles podem ser divididos em attachments ativos, que vão estar ali realmente auxiliando o movimento daquele dente. Temos attachments passivos, que vão auxiliar na ancoragem do alinhador. E temos os attachments auxiliares ali, que vão estar ancorando o movimento para dentes adjacentes, tá? Então, assim, existem várias possibilidades, e tudo isso a gente mostra no curso da gente, tá certo? No curso Dominando o Nemocast 3D, tá? Bem, então... Beleza. E assim, só para finalizar a parte dos attachments, o attachment não é bracket, pessoal. O Exato. attachment não tem que ficar colado ali no centro do dente. Ele, dependendo do movimento, isso também faz parte do planejamento do attachment, você tem que colocar ele um pouquinho mais deslocado, onde vai favorecer mais para ele empurrar o dente para a posição que a gente quer. Beleza. Exato. Então, assim, na próxima aula nós vamos te falar sobre softwares, né, para a criação do planejamento. E vamos avançar ainda mais nosso conhecimento nessa área da ortodontia digital, tá? Por enquanto, eu te convido a divulgar essas aulas para um amigo, né, ortodontista, para um colega dentista que precise desse conhecimento para começar sua jornada avançada na ortodontia digital junto aí contigo. É isso aí, meu amigo Arthur. Então, você aí convida todo mundo que está que na próxima aula tem mais ortodontia digital. E a aula 4 ela vai ser ao vivo, nesse próximo domingo, com um setup que a gente vai mostrar, um setup digital ao vivo. Então, não perde esse conteúdo, né, aí do mini curso que a gente está apresentando para vocês agora, de ortodontia digital avançada. E
E te esperamos lá. É isso aí, meus queridos. Nos vemos, então, em breve, viu? Até logo. Valeu, Tony. Um forte abraço. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Até a próxima.